Porque o Paquistão é o segredo para o sucesso global da China. Existem aproximadamente 149 países em todo o mundo que são membros da iniciativa Rota da Seda, mas o Paquistão pode ser o parceiro mais importante para o futuro crescimento da China. Xinjiang compartilha uma gigantesca fronteira com o gigante asiático, um território autônomo no noroeste da China, que foi uma parte importante da antiga Rota da Seda em 2013. Porém, a China lançou o chamado BRI, que é nada mais e nada menos do que uma estratégia de desenvolvimento global de infraestrutura adotada pelo governo da China, que possibilita fazer investimentos em vários países ao redor do mundo. Com isso, o governo chinês busca reviver a antiga Rota da Seda e conectar a China com os países da Ásia, Europa e África, através de uma rede de estradas, ferrovias, portos e outros projetos de infraestrutura. O Paquistão foi um dos primeiros países do mundo a participar do BRI, e na última década, a China despejou dezenas de bilhões de dólares em desenvolvimentos econômicos no país. Com isso, as duas nações construíram um corredor econômico China-Paquistão, chamado de CEP, que é o principal projeto da China para a iniciativa da famosa Rota da Seda, que vai começar em Kashgar, uma das cidades mais importantes da região autônoma de Xinjiang, e se estende por toda a extensão do Paquistão, terminando no porto de Gudar, no sudeste do Paquistão. Como explicarei mais adiante no vídeo, este corredor econômico dá acesso direto à China para o Mar Árabe, e é significativamente o caminho mais fácil para garantir petróleo e gás dos parceiros que a China tem no Oriente Médio. O impacto potencial no Paquistão foi comparado ao Plano Marshall, empreendido pelos Estados Unidos em uma Europa pós-guerra após a Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos transferiram 13 bilhões de dólares, que é equivalente a 173 bilhões de dólares nos dias de hoje, em programas de recuperação econômica para países da Europa Ocidental. O Plano Marshall foi crucial para o sucesso futuro da Europa, e agora a China está seguindo os mesmos caminhos dos Estados Unidos e fazendo investimentos multibilionários semelhantes para aumentar o comércio na região. O investimento total para a CEPC é estimado em cerca de 62 bilhões de dólares, com a China fornecendo a maior parte do financiamento e conhecimento técnico. A mídia ocidental nos diz consistentemente que o BRI da China é uma armadilha de dívida predatória e que a China não é confiável. Mas há sempre o outro lado da história que devemos examinar: como esses investimentos do BRI ajudarão a população local do Paquistão. O projeto CEPC teve um impacto significativo nas economias da China e do Paquistão, bem como na região mais ampla, mas, francamente, os resultados do CEPC para a economia paquistanesa têm sido bastante impressionantes. As autoridades paquistanesas preveem que o CEPC resultará na criação de 2,3 milhões de empregos entre os anos de 2015 até 2030 e adicionou quase 2,5 pontos percentuais ao crescimento econômico do país de janeiro a dezembro de 2021. O comércio bilateral entre o Paquistão e a China foi de 27,8 bilhões de dólares, um aumento de 59% em relação ao ano anterior. E a partir de 2022, a CEPC melhorou as exportações e a capacidade de desenvolvimento do Paquistão, e agora fornece um quarto da eletricidade total do Paquistão. Mas há mais na história. Desde a China, o projeto BRI foi lançado há 10 anos. O governo chinês recebeu 149 países e investiu em incríveis 1.100 projetos em todo o mundo. Dos 1.100 projetos, o investimento do CEPC é possivelmente o mais importante para o sucesso futuro da China por 3 razões estratégicas. A primeira é a segurança energética. A China é o maior consumidor de energia do mundo e depende fortemente do petróleo e gás importados. Na última década, a China cresceu e se tornou o maior parceiro comercial da Arábia Saudita. E não apenas isso, mas também o seu maior cliente de petróleo, comprando mais de um quarto das exportações de petróleo do país em dezembro passado. A China assinou um acordo de 27 anos com o Catar para acessar o gás natural liquefeito do país. Esses negócios vão garantir a energia que a China precisa para continuar impulsionando sua economia no futuro. Mas uma questão simplesmente permanece: como o petróleo
petróleo e o gás viajam do Oriente Médio para as fronteiras da China. Antes da CEPC havia apenas uma rota disponível, que partia do Oriente Médio e viajava pelo extremo sul da Índia através do Estreito de Malaca, entre a Indonésia e a Malásia, e finalmente ao redor do Vietnã, antes de aterrissar em um porto chinês. No entanto, há dois problemas com essa rota. O primeiro é a distância extraordinária que os petroleiros devem percorrer para entregar esses recursos para a China. A jornada que acabei de descrever tem aproximadamente 12 mil quilômetros de extensão, mas há um problema ainda maior. O que acontecerá se uma guerra ou um conflito estourar? A capacidade da China de acessar a energia necessária para abastecer sua economia desaparecerá. Mas o CEPC corrige esses dois problemas. Agora as exportações de energia do Oriente Médio podem simplesmente viajar para o porto do Paquistão e depois viajar ao longo do Paquistão diretamente para a região autônoma de Xinjiang na China. Este é um cenário ideal, como Xinjiang é o lar da maior área de produção de petróleo e gás na China. Com o CEPAC agora em vigor, a viagem de 12 mil quilômetros de petróleo do Oriente Médio foi reduzida para apenas 2.400 quilômetros, e a CEPC está economizando para a China quase 2 bilhões de dólares por ano em energia e importações. A próxima razão pela qual a CEPC é vital para o futuro da China é permitir que a China acesse novos mercados na Ásia Central, Sul da Ásia e Oriente Médio. O projeto ajudou a impulsionar a China no comércio de investimento nessas regiões e reduziu a dependência das exportações para o Ocidente. Como sabemos, a China está envolvida em uma guerra comercial com os Estados Unidos e a relação Estados Unidos-China se deteriorou significativamente nos últimos 5 anos. Para uma melhor visão, ouça o que Kevin Rudd, o ex-primeiro-ministro australiano que fala mandarim fluentemente e que se tornou um dos melhores analistas do Best Western da China nos últimos anos, antes de Joe Biden ser ouvido pelo menos como o presidente dos Estados Unidos, disse. Ele explica bem o porquê a China está investindo tanto dinheiro em outros países. Se você olhar atentamente para o que ele disse nos últimos dias, ele disse que no futuro a China tem que ser absolutamente clara sobre duas coisas: sobre fornecer a sua autossuficiência nacional em alimentos e agricultura, e fornecer a sua autossuficiência nacional na fabricação de ciência e tecnologia. E ele disse o porquê a China no futuro não poderá contar com o abastecimento do mercado internacional. E o que ele está dizendo é que haverá mais sanções vindo dos Estados Unidos por meio de exportação comercial e outras sanções contra o avanço chinês. Xi Jinping sabe que os Estados Unidos não vão parar de tentar conter a China no futuro. Portanto, é vital que a China se torne mais autossuficiente e construa parceiros econômicos onde puder. E o Paquistão fornece essa oportunidade única por várias décadas, e agora a terceira e última razão é a estabilidade regional. A China está usando o CEPC como uma ferramenta para promover a estabilidade regional e combater o terrorismo no Paquistão, investindo mais de 62 bilhões de dólares no país. A China espera que o CEPC promova o desenvolvimento econômico e reduza a pobreza no Paquistão, o que poderia ajudar a resolver algumas das causas profundas do extremismo na região. Mas à medida que continuamos a explorar mais detalhes do relacionamento entre China e Paquistão, descobrimos que uma das maiores tendências emergentes dos últimos 5 anos é a exportação de metais do Paquistão para a China, através da CEPC. O Paquistão começou a diversificar suas exportações e aumentar a produção de metais como cobre e ferro. Esses metais estão em alta demanda na China. A China é o maior consumidor mundial de metais. O aumento das vendas de metais para a China tem sido um grande benefício para a economia do Paquistão. Isso ajudou a gerar novas fontes de receita e a diversificar as exportações do Paquistão, além de sua indústria tradicional de têxteis. As exportações de metais do país foram divididas entre o Afeganistão, a China, o Japão, os Estados Unidos e os Emirados Árabes Unidos. No entanto, desde fevereiro de 2017, o comércio com a China aumentou. Em 2020, esse número aumentou para mais de 410 milhões de dólares. A China é agora a líder mundial em energia renovável e domina setores como energia solar e veículos elétricos. A previsão é que a China venda incríveis 9 milhões de veículos elétricos e híbridos em 2023, um aumento de 35% em relação ao ano anterior, mantendo um fluxo constante de componentes necessários. As
vendas de metal do Paquistão para a China representa a missão exata do BRI. Através do BRI, a China é capaz de acessar os materiais cruciais necessários para impulsionar a sua economia, ao mesmo tempo em que faz investimentos significativos nos países para também impulsionar suas próprias economias. Antes do lançamento do BRI, o Paquistão importou aproximadamente 15% de seus produtos da China e 5% dos Estados Unidos. Em 2021, as importações chinesas dobraram em porcentagem, agora representando 30% de todas as importações do Paquistão, enquanto as importações dos Estados Unidos permaneceram inalteradas e ainda representam apenas 5% das importações do Paquistão. O que isso significa para os Estados Unidos? Bom, significa a hegemonia dos Estados Unidos. Alguns estudiosos paquistaneses dizem que a China já alcançou a hegemonia no Paquistão. Um artigo da The Observer Research Foundation afirma que para o Paquistão a China é a nova América, e um estudante de doutorado estudando desenvolvimento internacional e cooperação na Universidade de Nagoya, no Japão, compartilhou uma visão interessante: a multipolaridade, ou um mundo com 2 ou mais países no poder. Ele acompanhou a análise de ganhos semelhantes que a China obteve às custas dos Estados Unidos e da ordem liberal internacional, especialmente à medida que as marcas da China nos Estados Unidos em desenvolvimento se tornam mais evidentes. O número crescente de estados está se juntando à China. Instituições internacionais como o Banco de Investimento em Infraestrutura da Ásia e outras estão adotando a posição única da China nos níveis do governo e das Nações Unidas. Mas vamos agora voltar à questão central deste vídeo e examinar como o Paquistão e o seu relacionamento próximo com a China influenciou a vida local de seus habitantes. Bom, encontrei um artigo na mídia ocidental que forneceu algumas informações valiosas sobre como os paquistaneses locais realmente se sentem em relação à China no passado. Um diplomata publicou um artigo intitulado "Os paquistaneses perceberam a China como seu melhor amigo". Enquanto as percepções da China azedaram em muitas partes do mundo, muito poucos paquistaneses têm algo além de sentimentos positivos em relação a Pequim. Em uma pesquisa realizada no ano passado, os entrevistados responderam a 2 perguntas simples sobre a China. Número 1. O que primeiro vem à sua mente quando você pensa na China? E número 2. Na sua visão, a China melhorou ou piorou nos últimos 3 anos? Essas foram as perguntas. Para a primeira pergunta, a resposta mais comum foi a palavra amigo. O povo paquistanês percebe os chineses como amigáveis e trabalhadores e vê a China como uma superpotência forte e desenvolvida. Já para a segunda pergunta, mais de 85% indicaram que suas opiniões sobre a China melhoraram nos últimos 3 anos, e apenas 9% indicaram uma piora de sua percepção, e 6% permaneceram neutros. A grande maioria apoia a China e se sentem positivos em relação a Pequim, mas a realidade é que o Paquistão está bastante isolado no sul da Ásia, e o que impulsionou a popularidade da China é o fato de que a China é o único verdadeiro aliado do Paquistão. Quando os Estados Unidos se retiraram do Afeganistão no ano passado, os Estados Unidos não precisavam mais do apoio do Paquistão e da inteligência regional. E com os Estados Unidos não interessados no futuro do Paquistão, a China estará lá para preencher este vazio. E de fato, essa tem sido a receita secreta para a China. A Rota da Seda está fazendo muito sucesso em lugares onde os Estados Unidos normalmente ignoram. E lentamente a China está transformando o BRI na maior rede comercial do mundo. Obrigado a todos por chegarem a este ponto do vídeo e espero que você tenha gostado da análise aprofundada de hoje sobre a iniciativa da Rota da Seda chinesa dentro do Paquistão. Se estiver interessado em aprender mais sobre assuntos relacionados a esse, clique nesta lista de reprodução para assistir a toda a minha série de vídeos aqui no YouTube. Obrigado por passar algum tempo aqui comigo hoje no YouTube. Eu estou ansioso para saber a sua opinião sobre isso, então deixe a sua opinião nos comentários. Espero ver você em nosso próximo vídeo em breve. Até mais!